Salve, salve, gente! Se vocês forem pessoas normais, vocês provavelmente tiveram em algum momento da vida, ou ainda têm, muita dificuldade em construir acordes. Eu digo pessoas normais porque tem uns gênios malucos aí que simplesmente entenderam a Matrix desde cedo e saíram fazendo as paradas que eles fazem. Mas, para nós, meros mortais, a gente precisa estudar, né? E eu quero mostrar para vocês hoje a minha forma de enxergar a construção de acordes, porque eu acredito na navalha de Ockham. E depois que você entender bastante sobre o assunto, aí tudo bem, você pode mudar a tua visão, pensar de forma diferente, mas primeiro você precisa entender para conseguir aplicar, né? E para isso o caminho mais curto, na minha opinião, é o que eu vou mostrar para vocês hoje. Enfim, assim vai, né? Antes da gente começar esse vídeo, faz o seguinte, você vai ir na descrição desse vídeo e você vai achar ali um link para você fazer o download de um e-book que eu escrevi há muito tempo atrás e eu vou usar ele para ilustrar os assuntos de hoje, tá bom? Então faz o download aí e vamos nessa. Então tá, a primeira coisa que a gente precisa entender na hora de construir acordes, eu tô aqui com uma guitarra, ela tá afinado no padrão normal, no diapasão 440 e afinação standard também, tá? Para facilitar a nossa comunicação. Tanto faz se você vai aplicar isso na guitarra ou num violão, né? A ideia é a mesma. Então, para a gente começar, a gente precisa entender um conceito chamado caged. Eu já expliquei isso em outros vídeos. Se você é novo por aqui, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores que talvez te interesse. Mas caso você já tenha visto os outros vídeos, você já sabe como é que funciona a caged. Caso você não saiba, uma breve explicação. Na sigla caged, cada uma dessas letras se refere a um desenho de acorde. E esses são os acordes que você pode usar para fazer qualquer outro acorde. Basicamente, o que o caged quer dizer é que se você vai tocar um acorde de dó, por exemplo, você pode fazer esse acorde de dó usando os desenhos de todos esses outros acordes aí do caged. Então, na ordem de proximidade em relação ao dó, depois do próprio, o desenho mais próximo que eu vou ter é o desenho de lá. Então, eu faço o acorde lá, assim, e aí eu subo até chegar no dó, né? De lá até dó é um tom e meio. Então, eu fiz o lá, subi um tom e meio, que são 3 casas na guitarra, e aí pinta a pestana aqui, né? É por isso que a gente faz a pestana, porque é como se você estivesse trazendo o início da guitarra junto com você. As cordas soltas, né? Então, isso aqui é um dó também. O próximo desenho do caged que você pode usar para fazer o dó é o desenho de sol. Então, você vai fazer o sol, vai contar a distância do sol até o dó, que é quem a gente quer. Vocês vão ver que são 2 tons e meio, então são 5 casas, né? 5 semitons. Eu vou subir essas 5 casas e vou trazer a pestana junto comigo, lembrem, né? E pronto, ó. Isso aqui também é um dó. Qual que é o próximo desenho? É o Mi, né? Então o que você vai fazer? Você vai fazer o acorde Mi e vai contar qual que é a distância dele até o dó. São 4 tons, então faz o Mi, sobe 4 tons, que na prática aqui serão 8 casas, né? E tá feito o seu dó. Por último, no caged, temos o D de Ré. Então você vai fazer o Ré, vai contar do Ré até o Dó, qual que é a distância. São 5 tons, 5 tons são 10 casas, né? 10 semitons. Então você vai lá e sobe 10 casas e tá feito aqui o seu Dó com o desenho de Ré. Então é assim que funciona a caged. Você pode fazer qualquer um desses acordes usando o desenho de qualquer um desses acordes, tá? Isso também serve para sustenidos, para bemóis, enfim, né? Então no final a gente teve tudo isso aqui a Dó. E por último, eu não consigo fazer aqui porque começa a ficar muito
apertadinho aqui, né? Mas aí a primeira coisa que vocês precisam entender, você não precisa, quando você vai tocar esses acordes, você não precisa tocar todas as notas, tá? Eu vou pegar aqui como exemplo o desenho de sol. Eu vou fazer esse dó com o desenho de sol. Tá aqui, né? Eu não preciso fazer ele desse jeito que eu tô fazendo. Eu posso fazer ele fragmentado. Aliás, abrindo um parênteses, eu acabei de lançar um disco, tá? O nome do disco é Fragmentado. Pegou o jabá? É um disco que eu gravei com o meu mano Eli Lage. Tá disponível em todas as plataformas de streaming. Depois dá uma olhadinha lá. Eu vou deixar o link aqui também na descrição desse vídeo para vocês darem um confere lá depois. Valeu? Então, olha só. Eu não preciso tocar esse desenho de sol aqui inteiro para fazer o dó. Eu posso fragmentar ele. Então, eu posso tocar, por exemplo, só essas cordas de cima. Isso aqui já é um dó. Só isso aqui. Isso aqui já é um dó. Só isso aqui, né? Ou assim, já é um dó. Só isso aqui. Isso aqui também é um dó. Entende? Então, olha só. Legal, né? A mesma coisa com todos os outros desenhos, tá? Se eu fizer aqui o desenho de Mi, eu posso tocar só essa meiuca aqui, ó. Ó. Ou só isso aqui. Ou só isso aqui. Tá vendo que tá vindo do desenho de Mi? Mas eu não preciso usar ele inteiro. Eu posso usar só isso, ou só isso, ou só isso. Sacou? E dessa forma você consegue já começar a fazer umas brincadeirinhas com os desenhos de acordes, olha só. Que eu fiz aqui foi fragmentar os desenhos do Caged, beleza? Aí você tem o Caged menor também, né? Você tem 3 desenhos de acorde menor que você pode usar para fazer qualquer um dos outros acordes menores, tá? São eles o Lá menor, o Ré menor e o Mi menor. Para fazer qualquer acorde menor, você parte de qualquer um desses 3 aqui e escorrega o tanto que precisar para chegar no acorde que você está buscando. É lógico que você pode pensar no Caged normal e baixar a terça. Essa é a diferença de um acorde maior para um acorde menor, né? É que em relação ao acorde maior, o acorde menor tem a terça um semitom abaixo. Então, se você souber, você pode pegar qualquer um desses acordes que você usou aqui no Caged. Se você souber quem é a terça, você desce ela um semitom e aquele acorde se torna menor. É simples assim. E a gente já vai falar melhor de intervalos, já vamos chegar lá. Por enquanto, basta você saber que se você usar o Ré menor, o Mi menor ou o Lá menor, você consegue chegar em qualquer outro acorde menor também, beleza? Tá, todos esses acordes maiores e menores que a gente falou até agora, dentro do Caged e tal, eles são acordes simples, formados apenas por uma tríade. A tríade é formada pelo primeiro, terceiro e quinto grau da escala do acorde que você estiver usando, e todo acorde natural, seja ele maior ou menor, vai usar só essas 3 notinhas, primeiro, terceiro e quinto grau da escala do acorde que você estiver usando. Por isso que quando você toca um acorde inteiro, tipo um Caged, você não precisa tocar ele inteiro, você pode tocar só as notas da tríade, a tônica, a terça e a quinta, na organização que você quiser, tá? O nome que a gente dá para a organização que você faz das notas dentro do acorde é o voicing. Tá vendo por que você precisa do e-book, né? Tem bastante coisa. Eu recomendo vocês darem uma lida no e-book depois com mais calma, que as coisas vão começar a clarear, tá? Ah, e já fica aqui o convite, tá? Se você quiser fazer um mergulho mais profundo nesse e-book e entender melhor tudo que tá escrito aí, considere entrar na minha área de membros, que também vai ter o link na descrição desse vídeo, porque lá é onde eu tô fazendo os vídeos assim mais em formato de curso pra galera. Ali sim eu vou ensinar de forma mais detalhada todos esses conceitos aqui, tá bom? Então depois dá uma olhadinha e vê se te interessa. Voltando pro assunto, então a gente aprendeu que essa primeira categoria de acordes, acordes naturais, sejam eles maiores ou menores, são formados por tríades. E a próxima categoria de acorde que a gente vai ver agora são as tétrades, que são os acordes formados pela tríade mais uma sétima. E por que uma sétima? Bom, tem um conceito chamado campo harmônico que eu não vou explicar nesse vídeo porque eu já fiz um vídeo explicando muito bem como é que funciona. É esse vídeo aqui, o link dele vai estar na descrição também para você dar uma olhadinha depois. Então se alguma coisa ficar um pouco nebulosa por aqui, provavelmente a resposta vai estar nesse outro vídeo, você pode buscar ele depois, tá? Tá na descrição. Mas quando a gente está fazendo a harmonização de uma escala e formando acordes a partir das notas de uma escala, a gente gera primeiro as tríades e aí a próxima categoria de acorde são as tétrades, né? Através do empilhamento de terças que existe dentro da escala. Você pega a primeira, a terceira, a quinta, a sétima, a nona, a quarta, a sexta, e aí chega na oitava de novo, acabou o nosso empilhamento. A gente chama isso de empilhamento de terças porque você está pulando em intervalos de terça, né? Mas é a regra do pula um, pega um, tá bom? Pega o primeiro, pula o segundo, pega o terceiro, pula o quarto, pega o quinto,
pula o sexto, pega o sétimo e assim vai. Então você entendeu por que o próximo intervalo que vai pintar na nossa tríade é a sétima, né? É porque é a ordem lógica desse empilhamento de terças. Então, a partir desse momento, você vai precisar de um negocinho que tá no e-book, que é o mapa de intervalos, que é um mapa que eu fiz para facilitar a vida de vocês, tá bom? Que é basicamente o seguinte, eu não sei se vocês perceberam, mas todos esses acordes que a gente tocou aqui em forma de caged, sejam eles maiores ou menores, todos eles têm a tônica ou na sexta, ou na quinta, ou na quarta corda. A tônica é a nota mais grave do acorde, né? É o baixo, né? É a primeira nota, né, da escala que vai dar nome ao acorde. Então, por isso, eu tenho um mapa de intervalos começando na sexta, na quinta e na quarta corda. Porque qualquer coisa que a tônica esteja para terceira, segunda ou primeira corda, já vão ser inversões, e aí já é um papo muito mais profundo que a gente vai falar depois lá na área de membros. Então, e por que eu preciso de uma tônica na sexta, uma na quinta e uma na quarta? Porque a afinação da guitarra não é simétrica, né? A afinação da guitarra começa em quartas, né? De Mi para Lá. A gente tem uma quarta, né? Mi, Fá, Sol, Lá. De Lá para Ré também, né? Lá, Si, Dó, Ré. De Ré para Sol também. Ré, Mi, Fá, Sol. É tudo quarta. Agora de Sol para Si, Sol, Lá, Si. É uma terça. E aí de Si para Mi volta a ser uma quarta, né? Mas então essa quebra que rola entre a terceira e a segunda corda, ela vai fazer um estrago. Se o acorde tiver com tônica na sexta, os intervalos vão estar num lugar ali. Se você pegar a tônica na quinta, esses intervalos vão mudar de lugar por causa dessa quebra de simetria da afinação. Mas é bem lógico, é só você pensar que a partir do momento que eu chego na segunda corda, ela está afinada um semitom abaixo. Então você tem que pensar que você tem que compensar o fato dessa corda estar afinada um semitom abaixo, tocando a nota que você for tocar um semitom acima. É por isso que, por exemplo, quando você faz um acorde Mi, que é assim, ó, e aí se você faz o mesmo acorde de Mi, que eu tô tocando aqui, ó, se você quiser fazer ele na quinta corda, teoricamente você só desceria o desenho inteiro uma corda. Só que aí você chega num Lá menor, tá vendo? Você deveria chegar num Lá maior. Mas por que não chega? Porque a segunda corda tá afinada um semitom a menos. Então o que você faz para fazer o Lá ficar maior? Você compensa e sobe um semitom dessa nota. Se você sobe um semitom dessa nota, você gera esse desenho aqui. O desenho de Lá. É por isso que o Mi é assim e o Lá é assim. Parecem ser desenhos completamente diferentes, né? Mas repare que na verdade é o mesmo desenho, só que você está subindo uma notinha para compensar a afinação, sacou? Voltando para o mapa de intervalos. Para você começar a construir as tétrades, você vai usar como ponto de partida para a construção do teu acorde qualquer desenho do caged, e aí em relação à tônica desse acorde que você escolheu, você vai procurar onde é que está o intervalo que você está buscando. E você vai buscar o intervalo mais próximo, tá? Partindo da casa da tônica, você sempre vai buscar esse intervalo o mais próximo possível. Pelo menos por enquanto, tá? Mais pra frente, quando você for se aventurar com outros voicings, aí você pode pirar, mas por enquanto você vai pensar sempre em proximidade, tá bom? Então vamos fazer um exemplo no mesmo Dó que eu tava antes. Vamos supor que eu quero fazer um Dó com sétima maior, uma tétrade, né? Então é um acorde formado por uma tríade e você vai acrescentar um intervalinho aí que é a sétima maior. Então você vai fazer o acorde Dó, e aí você vai procurar a tua sétima maior mais próxima da casa da tônica, né? Esse acorde Dó maior tem tônica na quinta corda. Então a gente vai para o mapa de intervalos na quinta corda e procura onde é que está a sétima maior mais próxima. Repare que está uma casa acima da casa da tônica na terceira corda, né? Então olha só, uma casa para cima, né? Na casa da tônica, na terceira corda. É isso aqui, ó, é uma sétima maior. Isso aqui é um Dó com sétima maior. Num desenho bem bonito, inclusive, né? Ah, mas eu vejo o pessoal tocando assim o Dó com sétima maior, às vezes, né? Só esses dois dedos. Pois bem, dá na mesma. Lembra que eu falei pra vocês que depois que vocês entenderem a questão da proximidade aqui, vocês podem pensar um pouco mais longe? Então, a sétima maior é um intervalo que vem um semitom abaixo da oitava, né? E quando você faz esse Dó aqui, essa nota aqui é a oitava, tá vendo aí? É a tônica de novo. Então, um semitom abaixo é a corda solta, e ela também é uma sétima maior. É a mesma nota, tá vendo? Isso aqui ou isso aqui. É um Si, que é a sétima maior de Dó. Então isso aqui é Dó com sétima maior. E isso aqui também é Dó com sétima maior. Nesse voicing aqui eu acho que fica até mais bonito, porque ele tem mais tensão, né? Beleza? Próximo desenho do caged seria o Lá. Eu posso puxar então o Lá até o Dó. E qual que é a sétima maior mais próxima? É a mesma, tá aqui, ó, né?
A tônica tá aqui na quinta corda ainda, uma casa para cima da tônica na terceira corda. Eu faço o acorde exatamente como ele é dentro do Caged e só mudo o intervalo que está sendo acrescentado, que é a sétima maior. Então, ó, repare que eu vou precisar descer esse dedo para cá. É impossível, né? Então eu mudo a digitação. Eu subo esse pro lugar desse e esse que estaria aqui vai assumir essa sétima maior. Tá feito um Dó com sétima maior no desenho de Lá. Se eu quiser fazer isso com desenho de Sol, eu faço aqui. Aqui eu tenho duas opções de proximidade. Repare que esse desenho aqui tem tônica na sexta corda. A sétima maior mais próxima pode estar... Lembra que eu já falei que a proximidade a qual eu me refiro é em relação à casa da tônica, né? Não necessariamente a tônica, mas a casa da tônica. Então repare que eu tenho uma opção de sétima maior aqui, um semitom acima da casa da tônica, nessa corda. Mas reparem o seguinte, eu não tenho mais dedos para poder fazer aquele intervalo ali. Então, nesse momento, você tem que tomar uma decisão. Ou você vai ignorar alguma nota dentro do acorde, ou você vai procurar esse intervalo em algum outro lugar. Primeiro eu vou procurar esse intervalo em um outro lugar, só para dar um exemplo. E repare que eu tenho uma sétima maior lá na primeira corda, uma casa abaixo da casa da tônica, tá? Aqui, eu tenho que baixar essa para cá, ó. Tá fácil, né? É só descer essa um semitom. Só que repare que não tem dedo que facilite a minha vida na hora de fazer isso. Então o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente vir para cá e não tocar essa nota aqui, ó. Isso é um Dó com sétima maior, bonitão. Eu parti desse desenho, né? Aí eu vou precisar colocar essa nota aqui, ou fazer assim, né? Mas eu tive que tirar essa, porque se eu até posso colocar essa, mas fica muito difícil, né? Então deixa pra lá. E a outra opção é eu fazer aquela lá que tinha pintado, mas aí, como eu não tenho mais esse dedo aqui, eu não toco essa corda, né? Então ficaria isso aqui, ó. Bem bonito, né? Esse voicing. Sacou, né? Quando você vai começar a fazer esses acordes, você tem que pensar que você precisa manter o desenho do Caged, assim como eu expliquei na hora que eu estava mostrando só o Caged para vocês, você não precisa tocar o acorde inteiro, você pode fragmentar ele e tocar só algumas notas dentro do acorde. Tá, mas aí se a gente quiser começar a pensar já assim mais o nag, vocês vão ter que começar a pensar assim, qual é o intervalo menos importante dentro de um acorde na hora que eu for tirar ele, né? Se eu for tirar uma nota deliberadamente, como eu fiz nesse desenho de Sol aqui, qual nota que é menos importante dentro dessa tétrade aí de Dó com sétima maior, hein? Vamos lá, eu não posso tirar a tônica porque é ela que me diz que é Dó. Eu acabei de falar quando eu estava explicando para vocês sobre Caged, que a diferença entre o acorde maior e o acorde menor é a terça, né? Então eu tenho que ter a terça porque é ela que me diz se esse Dó é maior ou menor. A sétima maior está sendo pedida, né, explicitamente na cifra, então eu também não vou tirar ela. Quem que sobrou para tirar? A quinta. A quinta, a não ser que ela esteja sendo pedida na construção do acorde, ela é meio que descartável, tá? E ela nunca vai estar sendo pedida na formação do acorde na sua forma natural, porque afinal de contas, a quinta já faz parte da construção do acorde, né? Você vai ver às vezes um pedido de quinta quando ela for alterada de alguma forma. Uma quinta sustenido, uma quinta bemol, que é o que chama-se de quinta aumentada ou quinta diminuta. Mas a quinta natural, ela já faz parte naturalmente do acorde e como vocês acabaram de aprender, ela vai ser dispensável quando a gente precisar tirar alguém do acorde. Tá, vocês entenderam, né? Isso vai seguir para qualquer um dos outros acordes. Ó. Se eu fizer o Dó com o desenho de Mi, a sétima maior tá aqui, no mesmo lugar de antes. Se eu fizer esse Dó com desenho de Ré, a sétima maior mais próxima tá aqui, ó, duas casas para cima da casa da tônica na segunda corda, né? Então você faria esse desenho aqui e baixaria essa para cá, ficaria assim. Ou simplesmente assim, né? Eu prefiro fazer uma meia pestana com o dedo aqui, fazer a tônica e todos os outros intervalos ali. Tá, aí você pode usar esse raciocínio para qualquer outro intervalo, tá? Para achar qualquer outro intervalo, para achar uma nona, para achar uma quarta, para achar uma sexta, você segue a mesma regra. Se for uma tríade e mais um intervalo, você parte do Caged e acrescenta o intervalo mais próximo da casa da tônica. Por exemplo, Dó com nona. Vai escolher qual que é o Dó que você vai usar dentro do Caged, né? Eu vou, por enquanto, usar esse Dó natural. Cadê a nona mais próxima? Tá na própria casa da tônica, lá na segunda corda. Então, pronto, isso é um Dó com nona. Se eu estiver fazendo um Dó com desenho de Lá, cadê a nona mais próxima? No mesmo lugar. Se eu estiver fazendo o desenho de Sol, cadê a nona? Tá aqui, ó. Né? Uma casa antes da casa da tônica, na terceira corda. Se eu estiver fazendo esse desenho aqui, a nona mais próxima tá aqui, ó. Né? Tipo, na primeira corda, duas casas acima, né?
Tudo isso é com nona. Lembra que eu falei, né? Depois que você aprender a fazer esses acordes o mais próximos possíveis da casa da tônica, você pode pensar nesses intervalos aonde vocês quiserem. Por exemplo, se eu estiver fazendo esse Mi aqui, aliás, esse Dó com o desenho de Mi, eu posso usar essa nona aqui, ó. Que, aliás, é um voicing que eu gosto muito. Só que tá vendo como ela tá longe da casa da tônica? Tá super longe. Mas como é que eu sei que isso é uma nona? Porque isso aqui é uma oitava. 2 casas acima da oitava eu tenho a minha nona. Posso colocar ela ali. Sacou? Então tá, essa regra funciona desse jeito para qualquer acorde com um intervalo. Acordes naturais maiores ou menores, usa o caged. Acordes que sejam um intervalo além da tríade, usa o caged e acrescenta um intervalo mais próximo ou faz um raciocínio e coloca ele onde você quiser. Agora, a partir do momento que você começa a ter 2 intervalos sendo pedidos, além da tríade, 2 ou mais intervalos, né? Aí é um momento onde você para de pensar no caged. A partir desse momento fica um pouquinho mais difícil, porque você vai ter que construir o acorde nota por nota. Ou melhor, intervalo por intervalo, né? Porque eu não sei se vocês repararam, mas até agora, quando eu falo sétima maior, nona, quarta e sexta, eu não estou pensando que nota é, porque não precisa. Por exemplo, se eu estou aqui fazendo o Dó e eu coloco a sétima maior, eu sei que essa sétima maior aqui é um Si, né? Tá, mas se eu quiser fazer um Fá com sétima maior, eu sei que é o mesmo desenho. Eu pego o Dó e subo lá pro Fá. Isso aqui é um Fá com sétima maior. Eu não preciso saber que nota é a sétima maior do Fá, mas eu sei que isso aqui é uma sétima maior. Em qualquer lugar que eu estiver, o intervalo nunca vai mudar, as notas mudam. Por isso que eu recomendo vocês pensarem sempre em intervalos e não em notas. Saber que nota é um intervalo é uma consequência que vai pintar depois que você se acostumar a pensar em intervalo. Então, voltando para os acordes mais complexos, acordes com 2 ou mais intervalos além da tríade, nesses caras aí você vai ter que construir intervalo por intervalo. E aí a minha recomendação é a seguinte: mantenha a mesma regra da proximidade da casa da tônica quando você for construir o acorde, mas já pensa que a quinta não tem importância nenhuma. E por que você vai fazer isso? Eu vou dar um exemplo. Vamos pensar assim num acorde, sei lá, Dó com sétima maior e nona, tá? Então eu tenho 2 intervalos além da tríade, eu já não vou pensar na quinta. Por que eu não vou pensar na quinta? Quantos dedos eu tenho na minha mão para fazer o acorde? Sacou? Não tem como eu fazer a tríade, vai precisar de 3 dedos, mais os 2 intervalos. Não tem, faltou dedo. Só se eu tocar que nem o André Nieri, colocar o dedo aqui na frente, ou usar o nariz, que nem ele já fez em algumas músicas, né? Então, eu tiro a quinta, porque aí eu sei que cada dedo vai dar conta de um intervalo, né? Dó com sétima maior e nona. Para a tríade do Dó, eu vou pegar a tônica e terça apenas, e aí sétima maior e nona. Pronto, eu tenho um dedo para cada intervalo. E aí, como é que eu vou construir esse acorde? Bom, eu só preciso escolher se eu vou fazer ele com tônica na sexta, na quinta ou na quarta corda, para saber qual mapa de intervalos eu vou usar, né? Eu vou usar ele aqui na quinta corda, porque a gente já passou por aqui bastante tempo hoje, né? Eu preciso de quais intervalos mesmo para fazer esse Dó com sétima maior e nona? Eu preciso da tônica, da terça maior, da sétima maior e da nona. Então vamos lá. Sabe como é que eu busco esses intervalos? Eu não busco eles na ordem que o acorde está me pedindo. Eu busco por proximidade. Tem alguém na mesma casa que está sendo pedido? A tônica, beleza, tá aqui, lógico, já peguei. Tem algum outro intervalo na mesma casa? Tem a nona, né? Então você já sabe que a nona vai ser essa, porque ela é a mais próxima. Tá ali na segunda corda na mesma casa, né? O que falta agora? Falta a sétima maior e a terça maior. Repare que a terça maior mais próxima está uma casa antes da casa da tônica, na corda de baixo da tônica, né? Então esse é o momento onde você começa a montar a tua digitação. Eu estava fazendo assim até agora, eu já sei que eu não vou poder manter essa digitação porque eu preciso colocar uma nota aqui. Então o que você faz? Você muda a tua digitação para ter acesso a essa terça. Falta só quem? A sétima maior. Repare que você tem uma sétima menor na mesma casa, né? Então já fica fácil de saber que a sétima maior mais próxima vai estar logo depois, né? Uma casa depois da casa da tônica na terceira corda, aqui. E pronto, tá feito um Dó com sétima maior e nona. Sacou? Uma vez que você tem um desenho desse formado, lembre que você pode fazer ele igual em qualquer outra região do braço do teu instrumento, tá? Então não interessa se é um Dó com sétima maior e nona ou se é um Mi com sétima maior e nona. Você pega o desenho do jeito que tá, por exemplo, do Dó, né? E vai lá pro Mi, ó.
Pronto, isso é um Mi com sétima maior e nona. Eu não precisei pensar em tudo de novo, porque eu já sei que esse é um desenho de acorde com sétima maior e nona. Ele vira um caged para acordes cheios de intervalo. E você pode mudar também a tônica, tá? Agora você pode mover esse desenho novo que você aprendeu para sexta ou para quarta corda. Mas aí lembrem-se que tem aquela questão da afinação na segunda corda, né? Você tem que fazer aquela compensação. Então, por exemplo, se isso aqui é um desenho de sétima maior e nona, com tônica na quinta, se eu quiser vir aqui para tônica na sexta corda, aqui no caso vai ser um sol daí, né? Eu sei que essa nota aqui vai estar errada. Então, a hora que eu subo para a sexta corda, eu já sei que essa nota aqui vai estar um semitom acima da onde ela estava antes para mim. Sacou, né? Porque a segunda corda está afinada um semitom abaixo. Então, eu tenho que compensar. Eu tenho que pegar essa nota e descer um semitom. Para fazer isso, eu vou ter que mudar a minha digitação de novo, né? Então, ó, eu vou colocar esse aqui no lugar da tônica e esse aqui vir para cá para eu ter acesso à nona que estava sendo pedida. E se eu quiser ir para a quarta corda, ó, vamos voltar pro Dó. Vamos supor que eu quero ir pro Fá agora, ó. Tipo, vou fazer isso aqui, é só descer pro Fá. Agora é essa nota aqui que vai mudar. Então eu tenho que subir ela uma casa. Então repare que esse desenho aqui, ele se torna bem mais difícil. Nossa, muito mais difícil, né? Nossa, muito mais difícil, né? Eu evitaria esse desenho. Se me pedissem um Fá com sétima maior e nona, jamais eu faria esse. Eu faria ele aqui. É o mesmo, sacou? Só que esse tá com tônica na quinta corda. Beleza? Então, vocês vão pensar assim para qualquer outro intervalo, para qualquer outra combinação de intervalos. Vou fazer o seguinte, deixa eu abrir aqui na internet uma cifra, eu vou pegar aqui alguma coisa difícil. Estamos no Brasil, vamos pagar pau pros nossos conterrâneos, vamos de Tom Jobim. Aqui, ó, achei uma música boa do Jobim, que é aquela Bunda de Ouro, né? Conhece Bunda de Ouro? Anos Dourados. Essa música é linda, tá? Como toda a música do Jobim, ela tem tantos acordes quanto palavras, né? Então, olha só, se a gente pegar aqui esse começo, ó, ele começa com Lá com sétima maior. Então eu já posso, se eu quiser, fazer um Lá e achar a sétima maior mais próxima. Tá aqui, né? Uma casa acima da tônica na terceira corda. Pronto, já achei o primeiro acorde da música. Conhece essa música? Essa é a onda da música. Segundo acorde, parece que dizes... Aí já muda pro próximo, é um Fá sustenido menor com sétima. Então vamos lá, eu faço Fá sustenido menor. Repara que eu já usei o desenho de Mi menor e subi até o Fá sustenido. Isso é o caged. Vou achar a sétima mais próxima. Ela está na quarta corda, na mesma casa. Então é só tirar esse dedo. E isso é um Fá com sétima, aliás, um Fá sustenido menor com sétima. Eu posso fazer ele assim, mas se eu quiser eu posso fazer só o essencial do acorde também, tá? Isso vale para qualquer uma das tétrades que eu falei para vocês também, tá? O jeito mais fácil de você pensar é fazer o caged, fazer a tríade e acrescentar o intervalo. Mas se você quiser pensar de forma objetiva, também tá tudo certo, tá? O que é pensar de forma objetiva? É usar só os intervalos que estão sendo pedidos. Fá sustenido menor com sétima é o quê? É a tríade de Fá sustenido menor mais a sétima. Então eu posso buscar esses intervalos e eu vou encontrar todos eles na mesma casa, olha só. Eu pego a tônica Fá sustenido aqui e eu vou achar a tríade, que é a terça menor e a quinta justa, na mesma casa, aqui e aqui, e a sétima menor também na mesma casa, aqui em cima. Então pronto, tá feito um Fá sustenido menor com sétima. Até porque quando você vai tocar bossa nova, a gente tem essa levada de mão aqui, né? Esse... que também são 4 dedos, né? A nossa garra. Então é legal você fazer acorde sempre com 4 notas, porque segue a tua anatomia, tanto dessa mão como dessa tua mão do ritmo. Você nunca vai usar um minguinho, né? Você não é um psicopata, né? Que usa dedinho, né? Então sempre que eu vou tocar, ó... quatro notas aqui. Enfim. Parece que dizes... Próximo acorde é um Si menor com sétima. Bom, faço Lá menor, subo até o Si e coloco a sétima mais próxima. Tá vendo como vai ficando fácil? O próximo é um Mi com sétima e nona bemol. Já vamos pensar aqui também que quando você tá fazendo um grupo de acordes, você não vai fazer um acorde aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Não, você vai tentar procurar eles sempre pertinhos uns dos outros, tá? Então se eu comecei a música aqui, ó. Parece que dizes...
te amo. Tá vendo que eu tô tudo aqui? O próximo acorde não vai ser aqui. Eu não vou buscar ele tipo, eu vou fazer esse Mi com sétima e nona bemol. Eu vou fazer ele aqui, ó, porque eu já sabia. Lembra que a gente aprendeu agora em um acorde que ele era com sétima maior e nona? Então, você já pode começar a raciocinar aí, ó. Se eu quiser fazer esse Mi com sétima e nona bemol, eu posso fazer aquele desenho que eu já sei, que é o Mi com sétima maior e nona, né? Eu faço aquele desenho de sétima maior e nona e vou até o Mi, que na sétima casa, né? Porque a tônica tá na quinta corda e na quinta corda, na sétima casa, a gente tem o Mi. Entendeu, né? Parece que esses acordes não tem nada a ver, né? Mi com sétima maior e nona, e ali é Mi com sétima e nona bemol. Mas eles têm tudo a ver. Só tá mudando a sétima e a nona. Então, se eu sei quem é a sétima e a nona nesse desenho, e eu sei porque eu construí com vocês, é só você fazer a mudança daqueles intervalos. O que vai acontecer? A sétima maior vai descer para virar a sétima normal, que está sendo pedida ali. Então, isso aqui vai descer, ó. Pronto, isso daqui já é um Mi com sétima e nona. E nona bemol, é só pegar a nona e descer mais um. Aí para descer ela mais um aqui, ó, eu vou precisar mudar a minha digitação para poder ter acesso a ela, né? Então você viu que eu cheguei aqui, esse vai subir para tônica, esse vai subir para sétima e esse vai pegar a nona menor. Ou bemol, né? A mesma coisa. Pronto, isso aqui é um Mi com sétima e nona bemol. Só que eu não vou fazer assim, ó. Parece que dizes te amo, Maria. Até poderia, mas viu que ele foi lá para PQP e ficou longe? O ideal é que das duas uma. Ou eu vou fazer aqueles outros 3 acordes aqui também, e eu posso, ó. Parece que dizes te amo, Maria. Pronto, eu fiz aqueles outros acordes aqui. Mas eu posso pensar que só o Mi tá me incomodando e fazer ele lá mais perto, né? Então eu faço o mesmo desenho, se eu quiser, que eu tava fazendo aqui, só que na quarta corda, e lembra que essa nota aqui vai ter que subir um semitom, porque ela tá na segunda corda. A segunda corda tá afinada um semitom abaixo do que deveria. Feito o acorde, né? Você viu que eu cheguei nele partindo de um outro desenho, de um outro raciocínio, mas você poderia ter montado ele também intervalo por intervalo partindo da tônica. Da sexta corda de Mi, ou desse Mi na quarta corda, que também funciona. Ambos estão aqui na mesma região dos outros acordes, né? Tônica Mi, terça maior, sétima e nona menor. Cheguei. Ou posso pegar aqui o Mi, sétima mais próxima, terça mais próxima, nona mais próxima. Também funciona. Melhor, né? Uma coisa que acontece em toda a música é que uma vez que você entende quais são os padrões, qual que é a construção da música, você pode substituir esses acordes por vários outros, tá? A gente identifica esses acordes em formas de grau, tá? Eu tô aqui na tonalidade de Lá, que essa música está em Lá, né? Você percebe nitidamente que o principal acorde da música é esse Lá, né? Então eu penso em intervalos. Eu tô no primeiro, no sexto, por quê? Porque Fá sustenido é sexto de Lá. Aí, segundo grau, que é o Si menor, segundo grau de Lá. O Mi é o quinto grau desse Lá que a gente tá tocando, né? E aí eu voltei pro primeiro. Então a gente tá numa progressão chamada 6-2-5-1. E essa progressão 6-2-5-1 existe em 78 milhões de músicas, tá? É uma progressão bem famosa. Você tem várias formas de substituir esses acordes. Você tem várias formas de acrescentar ou tirar intervalos. Eu poderia fazer tipo isso daqui, ó. Eu tô na mesma ideia da música, só que fazendo algumas substituições. Mas enfim, isso é papo para um outro vídeo lá na área de membros, tá bom? Então, resumindo, gente, se for acorde natural, maior ou menor, sustenido, bemol, você vai usar o caged. Se tiver um intervalo só sendo pedido, você faz o caged e acrescenta o intervalo que está sendo pedido o mais próximo possível da casa da tônica. Se forem 2 intervalos ou mais, você vai construir o acorde inteiro, nota por nota, pensando em proximidade na casa da tônica e já vai não pensar na quinta, né? Você já vai excluir a quinta já no início do raciocínio para você conseguir construir o acorde, né? Ah, mas e se pintarem 3 intervalos sendo pedidos? Porque às vezes acontece, tá? Os pianistas, eles não têm dó da gente, tá? Esses pianistas safados aí, eles gostam de fazer acordes, às vezes, que tem 3 intervalos, né? Então é, sei lá, um Mi com sétima maior, sexta e nona. Aí mesmo que você tire a quinta, você ainda vai ter 5 intervalos para serem
serem usados, né? Aí como é que a gente faz isso na guitarra ou no violão? Bom, você vai ter duas opções aí. Ou você vai ter que usar uma pestana para fazer pelo menos duas notas, né, com o mesmo dedo, uma pestana, uma meia pestana, alguma coisa assim. Ou você vai usar uma corda solta, vai procurar fazer um acorde, um desenho que tenha um dos intervalos que você precisa em uma corda solta. Ou você vai usar o teu conhecimento de harmonia e vai saber quais que são os intervalos mais importantes e quais que são os intervalos menos importantes, e aí tirar um ou outro, né? E fazer um acorde que tem 3 intervalos sendo pedidos além da tríade, ter só 2 no final das contas. Porque a verdade é a seguinte, meus amigos, não conta pra ninguém, qualquer função dentro de uma harmonia, tá? Porque o que a gente está falando aqui é o estudo de harmonia, né? E dentro do estudo de harmonia a gente tem o estudo das funções. Cada um dos acordes que a gente está tocando aqui, eles têm uma função. Por exemplo, nessa progressão que a gente acabou de tocar, repare naquele último acorde ali antes de voltar pro Lá, o Mi com sétima nona menor. Ele é um acorde, né? Ele dá uma dorzinha no dente, não dá? Você não consegue tocar ele assim, ó. Nem assim. Só se você for um psicopata. Você toca esse acorde assim, ó. Né? Ó a dor no dente. Sentiu? Esse acorde ele tem uma função, né? Que é uma função de movimento. A função dele não é dar dor no teu dente, apesar de que esse é um efeito colateral. Mas ele é um acorde que tá desesperadamente pedindo pelo próximo acorde, né? E agora, ai meu Deus do céu, eu preciso voltar pro primeiro. Tá vendo? Então ele é um acorde de tensão, né? Ele é um... ele relaxa no primeiro. Isso é uma função. A gente chama isso daí de função dominante, diga-se de passagem, quando a gente usa um acorde para preparar o primeiro, né? E esse aqui em especial é um dominante alterado, porque um acorde dominante ele é um acorde maior que tem sétima menor, e aí a nona menor ali é uma alteração. Quer saber mais sobre tudo isso? Tem um pouco dessas explicações nesse e-book que você baixou, mas como eu falei, vamos para a área de membros que lá a gente vai mastigar muito mais esses assuntos aí, tá bom? E por hora, minha gente, eu acho que tá bom, não tá não? Então é isso, gente. Muito obrigado pra quem ficou aí até agora. Vocês são uns fofos, tá bom? Sabendo construir acorde agora, então vocês ficaram ainda mais fofos, né? Se você ficou aqui até agora, não custa nada deixar um like nesse vídeo, não custa nada dar uma olhadinha lá na área dos membros, quer dizer, se você resolver virar membro, custa. Mas também se você não quiser fazer nada disso, muito obrigado por ter assistido, espero ter te ajudado e espero te ver no próximo vídeo, tá bom? Então um beijo pra vocês e tchau!